Bom dia, gente. Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Maiara Padrão, sou jornalista, sou criadora do portal Guia BTS, que é um portal exclusivo de notícias relacionadas à Baía de Todos os Santos. Sou uma verdadeira entusiasta da BTS, então além de nadar, de remar e de mergulhar, eu também sou fundadora de uma startup chamada de Trash, que criou uma rede de incentivo à reciclagem, que já evitou mais de 500 toneladas de lixo no oceano, e também sou embaixadora Redmar Brasil. Me conectei com o Zé através de um evento em que a gente tratava de turismo regenerativo na Baía de Todos os Santos e recebi o convite para mediar o workshop de hoje. Estou muito feliz de estar aqui. Eu quero iniciar aqui os trabalhos com uma palavra de Túlio Rego, que está representando o INEMA, através do Governo do Estado, e vai falar para a gente sobre a APA Baía de Todos os Santos. Fique à vontade. Bom, a todos um bom dia. Só que a licença, uma saudação especial aqui a Corais de Maré, Zé Pescador, a todos os envolvidos no workshop e nas ações que vêm sendo implementadas. Então, como fomos aqui apresentados, me chamo Túlio Rego da Silva e sou representante do INEMA na gestão da APA Baía de Todos os Santos. A APA Baía de Todos os Santos é uma área de proteção ambiental, portanto, uma categoria de unidade de conservação de uso sustentável. É uma unidade extremamente dinâmica, extremamente extensa. Baía de Todos os Santos, ela congrega, vamos chamar assim, a APA Baía de Todos os Santos, 13 municípios, sendo 3 municípios integralmente inseridos na poligonal, que é Veracruz, Itaparica e Madre de Deus. E as linhas da zona costeira, digamos assim, dos demais municípios. E a região, o território da Baía de Todos os Santos, é um território de identidade, de uma importância histórica, cultural para as populações humanas, que aqui habitam já há alguns milênios. E diante de uma perspectiva nossa de desenvolvimento industrial, das ocupações humanas se adensarem, historicamente, a gente tem hoje um território de atividades diversas que é preciso, enquanto sociedade, buscarmos a conciliação dessas atividades dentro da nossa perspectiva de modelo de desenvolvimento econômico, de uma forma que nós assistimos, por exemplo, estabelecimentos de culturas como a cana-de-açúcar, por exemplo, que veio no esteio estratégico de se utilizar o transporte marítimo, por exemplo, para o desenvolvimento do Brasil durante o período colonial, por exemplo, que tivemos um parque industrial, uma indústria petroquímica também estrategicamente locada neste território, e como um território de identidade, que a gente acaba mesclando, por exemplo, Baía de Todos os Santos com Recôncavo Baiano, por exemplo. Então são territórios que trazem uma identidade, trazem um aspecto cultural, e eu sempre reforço que a cultura é essa forma de relacionamento das populações humanas com o meio ambiente. Então, de alguma sorte, temos visto mudanças culturais nos bojos sociais nossos, sejam de consumos, de modelos de transporte, de uso de combustíveis. Então, o território da APA Baía de Todos os Santos, ele traz historicamente muitas cicatrizes, especialmente das ocupações humanas, especialmente da Revolução Industrial até os dias presentes. E diante dessas cicatrizes, é preciso que tenhamos e valorizemos as medidas, as ações que se inclinem a estudar esses efeitos, que se inclinem a estudar de que forma isso está relacionado com todo um ecossistema terrestre, marinho, costeiro, o ecossistema costeiro, marinho, costeiro e o marinho. Dessa forma, ações como as que vêm sendo implementadas pelo Corais de Marés, ações de restaurações de ambientes costeiros, marinhos costeiros, desses ambientes marinhos, eles vêm como
uma necessidade histórica que as populações humanas têm diante dessas cicatrizes, vamos dizer, de toda essa atividade que vem acumulada, né, do nosso desenvolvimento. Portanto, parabenizo muito essa ação, parabenizo a disposição da academia, das comunidades que vivem e que respiram este território, né, os recursos, como a gente chama dentro da ciência, da biologia, esses recursos, esses valores que são, né, de todo o ecossistema e que o homem por vezes se apropria e procura valorar ele diante de uma perspectiva econômica, e dessa importância de estarem sendo semeadas, né, essas ações, as metodologias, a importância de se estudar isso, para se estabelecer as metodologias. Nos ambientes costeiros terrestres a gente tem isso bem fundamentado, de alguma sorte, os prados para Mata Atlântica, as caatingas, para as fitofisionomias, e para os ambientes marinhos, costeiros marinhos, também se faz extremamente necessário se ter essa inclinação, esse estudo, essa metodologia bem depurada, que eu acredito e vejo que está sendo também construída aqui diante desse programa. Então, parabenizo aqui, Zé, a Carbono 14, Coragem de Maré, especialmente a cada um dos membros que vestem essa camisa, né, que estão suando e mergulhando por esse projeto. Então, deixo aqui esse parabéns. Um bom workshop a todos. Quero chamar agora Zé para fazer uma demonstração para a gente do trabalho que vem sendo realizado lá. Bom, pessoal, bom dia a todos vocês. Agradeço imensamente a presença de todos. Aqui está um grupo comprometido, né? Somos um grupo pequeno, mas somos um grupo que temos uma relação muito forte com esse tema. E a importância da gente estar reunido aqui hoje é porque, como é um tema novo, é uma atividade relativamente, aqui na Bahia é muito nova, mas no mundo todo é relativamente novo, essa parte de restauração de ambientes costeiros, do Recife de Coral. Então, esse encontro nosso hoje aqui é para começar a reverberar, começar a informar as pessoas do que está sendo feito, para a partir disso vocês irem construindo um conhecimento do que está sendo feito, e a gente precisa divulgar bastante essas ações. Para quê? Para que ela dê escala. Isso aqui não pode ser um projeto exclusivo, ele tem que ser um projeto inclusivo, e para que a gente atinja o resultado que é realmente restaurar os recifes da Bahia e Todos os Santos, ele precisa ter muita gente envolvida com isso. Então, cada um de nós tem esse papel importante de informar, de divulgar. Então, vou fazer uma apresentação aqui, muito rapidamente, do que é a Carbono 14, que é uma startup. As pessoas me conhecem muito com o trabalho no terceiro setor, na Promar, que é minha escola, né? Foi onde me deu régua e compasso, como diz o poeta. Mas a Carbono 14 é uma experimentação nova. Agora estou num processo de transição, né, para me experimentar um pouco dentro desse contexto mais empresarial, mais de uma empresa com um modelo de negócio diferente, né? A gente ouve muita definição de startup. Outro dia eu vi até uma que eu achei engraçada, né, que é uma empresa de maluco que não tem dinheiro, mas tem ideias e quer... E assim, somos um pouco doidos pelo que fazemos. Para mostrar quem somos, eu acho que é bem emblemático, bem significativo, porque tudo que está acontecendo, na realidade, acontece porque tem pessoas na ponta que estão tomando mesmo responsabilidade, estão assumindo isso daí. Então aqui tem um conjunto de pessoas que são lá de Ilha de Maré, tem alguns deles aqui representados. A Alessandra, que é a presidente do Instituto de Pesca Artesanal, é uma grande liderança lá de Ilha de Maré. Então, a gente trabalha com um projeto específico de restauração marinha, mas a gente trabalha com esse interesse de formar e desenvolver liderança. Nós não temos o objetivo de criar seguidores, nós queremos criar lideranças, porque as transformações do mundo e da sociedade, elas acontecem a partir de indivíduos, de pessoas que têm uma vocação para liderar, para empreender, para fazer, para desafiar, para arriscar. Então é que esse grupo de pessoas que a gente está trabalhando, esse projeto, ele atinge algumas ODSs, que é a de educação,
a educação de qualidade é uma educação não formal, mas é um novo modelo de educação. A gente está vendo que a educação está se transformando tanto, e depois da pandemia a gente viu como até a distância hoje não existe mais barreira para a gente se educar, para a gente aprender. Basta a gente querer e ter foco, que a gente aprende qualquer coisa hoje. Com o celular você encontra uma verdadeira biblioteca de Alexandria, você encontra de tudo. Então, especialmente esse senhor aqui, esse jovem senhor de 83 anos de idade, seu Naná, que é uma grande liderança de Ilha de Maré, que é um homem que dedicou a sua vida à defesa da pesca artesanal e aos pescadores. A gente tem um problema aqui na Baía de Todos os Santos, na costa brasileira, que é esse bichinho aqui, ó. Só nesse pedaço aqui a gente tem 2 espécies dele, é a tubastrela, conhecido como coral-sol. É um bioinvasor que veio do Oceano Pacífico. E aí entra o papel da startup, que é pegar um problema e desenvolver uma solução. E a solução que a gente desenvolveu a partir disso daqui são esses bloquinhos aqui, inspirado no Minecraft, inspirado no meu filho Gabriel, na pandemia, que a gente começou a fazer bloquinhos, e depois o que a gente vai fazer com esses bloquinhos? Que tal plantar coral? Eu também me sinto um pouco aluno do professor Igor, é um grande cientista, um jovem cientista que eu tive a oportunidade de conhecer, ele ainda bem jovem, mas é um cara que se destaca muito na ciência, e uma das coisas que eu tenho maior admiração com o Igor é a capacidade dele interagir com as pessoas que não são apenas do meio acadêmico. Então, eu me sinto um pouco aluno do Igor, ele é meu orientador, e a gente vem desenvolvendo diversas experiências aí na Baía de Todos os Santos, muito com essa sacada dele. Esse coral chegou no Brasil incrustado em fundos de plataforma, então as plataformas de petróleo são um grande vetor para isso, por isso o setor de óleo e gás é muito impactado por isso. Antigamente, quando eu conversava, eu falava sempre do setor do óleo e gás naval e portuário ser uma espécie assim de, vamos dizer, responsável pela bioinvasão, mas hoje eu já tenho uma outra visão. Eu acho que eles também são impactados, e esse nosso produto acaba trazendo uma solução para uma área importante para a economia. Eu vou passar isso aqui rápido. Aqui é o coral-sol bem estabelecido no Recife de Coral. Onde ele é mais grave é no Recife de Coral, porque a maior parte do coral que se encontra hoje na Baía de Todos os Santos está em sites privados, ela está em estaleiro, ela está em porto. Então a gente vem sensibilizando, conversando com o governo e conversando com a indústria, para que a indústria também tome uma ação mais proativa e cuide do seu site, né? Vamos dizer, às vezes eu faço até uma relação com o que é a dengue. A dengue é um negócio exótico que veio, né, que tem um mosquitinho que passa essa doença, e cada um tem que cuidar do seu pedaço. Então, quem tem seu porto, quem tem o seu estaleiro, quem tem o seu canteiro, cuide do seu site para que ele tenha qualidade e não seja um local de distribuição dessa praga na Baía de Todos os Santos, que no final das contas, quem pode ser impactado com isso mais diretamente é quem vive do mar, é o pescador, é a marisqueira. Apesar da gente não ter ainda um estudo específico que mostre o impacto disso na pesca, até já tem, né? No caso dos buldiões, o professor Ricardo Miranda já desenvolveu um estudo sobre isso, mas a gente observa bastante em conchas, em bivalves, em conchas que têm valor econômico. Então o coral-sol ele chega, e qual é o problema dele? Ele se espalha, ele não tem competidor, ele não tem predador. Então aqui ele encontra um campo. A nossa capacidade de resistência e de resiliência é muito grande. Essa imagem mesmo aqui, ela é de 2012, quando a gente foi apresentar para o Conselho de Meio Ambiente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia a ocorrência do coral-sol. Veja que de 2012 para 2023 a gente tem 11 anos, né? De uma certa inércia. A gente sabe que cada setor tem o seu tempo de entender, de compreender, de reagir, né? Mas para vocês terem ideia, a gente já falava isso em 2012. Anos depois, a revista da própria FIEB declarava os impactos econômicos que o setor da indústria do petróleo, gás e naval vem sofrendo a partir da bioinvasão.
Como eu falei, nas plataformas, essa é a plataforma que estava aqui na Bahia de Todos os Santos, deve ter uns 4 anos, mais ou menos, com o Coral Sol, além dela ter sido multada, pouco mais de 1,5 milhão a multa, que não é nada para uma indústria do petróleo e gás, mas pior do que o valor da multa é o impacto disso para a empresa, que tem a sua marca, que tem a sua imagem, que não quer ter sua imagem associada a crimes ambientais, a coisa desse tipo. Então, os mercados impactados com esse negócio aqui, na ponta está o pescador, mas está a indústria do petróleo, a indústria naval, a indústria portuária e a indústria de gás. E o que a gente vem fazendo com as comunidades tradicionais é construir possibilidades e alternativas de trazer para esse setor, que é bastante independente das comunidades tradicionais, mas que ocupa o mesmo espaço aqui na Bahia de Todos os Santos, uma solução para isso, né? Então aí o Coral Sol, ele é bem vermelho, cor de tangerina, tem uma florzinha amarela na ponta desses tubinhos aí, por isso o nome Sol, né? Coral Sol. Então a gente retira o Coral Sol, a gente já faz isso há mais de 10 anos aqui na Bahia de Todos os Santos, bota para secar, tritura e constrói esses bloquinhos. Aqui já é uma outra linha de pesquisa, que é também com Coral Sol, mas utilizando outros elementos para acelerar o crescimento. Isso aí Igor vai falar mais, professor Igor, porque é um trabalho dele, é uma ideia que ele vem desenvolvendo e que a gente vem participando. A inclusão de comunidades tradicionais, isso é muito importante. A academia produz muito conhecimento, mas esse conhecimento muitas vezes não sai da academia. Então é por isso que professores com esse perfil que o professor Igor tem, de comunicar, de ajudar as pessoas, de dialogar, de ter uma linguagem acessível para que as pessoas possam entender, né, o conceito de ciência cidadã. Não me formei, mas desde pequeno me chamavam de cientista. Então, cientista, todo mundo nasce um pouco médico, um pouco cientista. Eu era cientista, acho que continuo cientista até hoje. Adoro ciência, ciência é um negócio bacana. Através da restauração dos corais, do monitoramento, a gente vai ver na recuperação, porque o coral ele é um atrator de biodiversidade também. E o que confere uma qualidade ambiental com o Recife é a cobertura dele. Se tem coral, tendo coral, vai ter mais peixe. Esse projeto, esse trabalho nosso, saiu uma notinha publicada até para os pesquisadores daqui, da Bahia, Zé Linda Leão, Igor e outras pessoas falando. Então foi citado o trabalho da Carbono 14, aqui na Bahia de Todos os Santos. Teve uma matéria também, uma mídia espontânea que passou no Jornal Nacional. E isso aqui que a gente está vendo, ó, são as colônias já. A gente coloca um fragmento desse coral aqui, que é a milépora, aqui em cima, ele mimetiza aqui, o bloquinho vira o próprio coral, e ele, a partir daí, esse fragmento começa a se desenvolver, começa a se tornar uma colônia, como vocês estão vendo ali. Então, a gente está restaurando o fundo marinho. Restaurar os corais tem uma importância muito grande pessoal, porque dá um sentido muito especial para a minha vida. Minha vida sempre foi do mar. No mar que eu encontrei a minha dignidade, sendo pescador. Porque naquela época que a gente é jovem, né, quando a gente não trabalha, pergunta, pô, filho, não trabalha não, que é um vagabundo. Então, assim, eu não gostava muito de estudar, então eu encontrei a minha dignidade, o meu respeito, sendo um pescador, sendo um cara do mar, subindo no barco, vendo a alegria da minha mãe quando eu voltava e trazia um peixe para ela, que ela gosta do peixe. E, enfim, com a Carbono 14, a gente está crescendo. Falei dessas pessoas aqui, mas aqui eu tenho várias pessoas que estão aqui no auditório também que fazem parte dessa iniciativa. A Eliana, o Capitão James, Margarete, Priscila, além de todos aqueles que estavam na foto aqui, né? E hoje a gente reuniu 2 experiências aqui para informar o que está acontecendo, que é o projeto Corais de Maré, que está promovendo esse encontro aqui, mas também o projeto Mares, que é uma iniciativa também de uma outra empresa da Petrobras, mas também com restauração. Eu estou envolvido nos 2 trabalhos, na coordenação deles, e aqui a gente também tem um parceiro, que é o Amando,
da Acele. Muitas outras empresas estão achando importante essas ações que a gente está fazendo, então a gente tem tudo para ganhar escala, tem um dedicado, estudado, procurando aprender para poder criar as oportunidades de crescimento, e acho que essa iniciativa aí da Carbono 14 pode ser uma super startup, o negócio pode dar super certo. Por isso também chamei a Maiara, que é uma entusiasta da Bahia de Todos os Santos, é uma esportista, é mergulhadora, curte muito isso daí, então a gente está procurando se apoiar e criar uma rede, né, com diversos setores, com diversas pessoas, para a gente fortalecer isso. Isso aqui hoje é um nozinho que a gente está dando em direção a criar e fortalecer essa rede, que está nova, mas está se desenvolvendo e tem um horizonte bastante promissor. Vou ficar por aqui, agradecer a todos mais uma vez, agradecer a minha companheira Margarete, que tem bastante paciência comigo, tem me ajudado bastante também nessa caminhada. Obrigada, Zé. O que está acontecendo aqui hoje é importante, é bom a gente lembrar disso, porque essas iniciativas, elas, dada a importância que o oceano tem no equilíbrio do planeta, sobretudo na questão climática, que essas iniciativas elas ganhem a visibilidade que merecem, e a discussão que merecem, e o reforço científico que merecem. Um trabalho tão importante, se isso não tiver a validação da ciência, se eu, por exemplo, como comunicadora, não emprestar minha voz a isso, se cada um de vocês, que eu sei que é que faz realmente o trabalho, que está lá todos os dias, realiza. Então, é um case muito especial, eu acho que a gente precisa ter consciência disso, e a gente vai chamar agora os nossos 2 colaboradores para falar dessas 2 linhas de atuação de frente na Baía de Todos os Santos. O professor Igor é professor de Oceanografia Biológica da Universidade Federal da Bahia, possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Bahia, mestrado em Ecologia e Biomonitoramento, também pela Universidade Federal da Bahia, tem doutorado, intercâmbio com a University of Essex na Inglaterra, e sua pesquisa concentra-se na ecologia de comunidades e ecossistemas costeiros. Seus modelos de estudo são os recifes de coral e os bancos de grama marinha. Desenvolveu trabalhos de conservação em seu mestrado e ecologia teórica e prática no seu doutorado. Atualmente vem estudando os fenômenos da mudança drástica na comunidade, utilizando para isso seus experimentos de manipulação e dados de monitoramento. Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer a Zé pela oportunidade, não só de estar aqui, como de fazer parte desse trabalho. Eu acho que a gente está produzindo algo que é bem importante para o futuro dos nossos recifes. Bem, antes de explicar o porquê restaurar, né, a gente precisa entender um pouco o que é o recife de coral e como que ele funciona. Então, de maneira breve, os recifes são essas estruturas rochosas de carbonato de cálcio que protegem a linha de costa em locais como aqui em Itaparica, e eles são formados pelo crescimento de corais, por isso o nome Recife de Corais. Ecologicamente é um ecossistema, o ecossistema mais diverso do oceano, comparável às florestas tropicais, só que diferente das florestas tropicais que ocorrem em uma área muito extensa, é só vocês olharem no mapa o tamanho da floresta amazônica ou da floresta do Congo, os recifes eles cobrem uma área muito pequena dos oceanos, menos de 0,2% dos oceanos. E nessa área tão pequena a gente consegue encontrar cerca de um quarto das espécies de peixe e encontra também uma proporção muito grande. Alguns estudos sugerem 9 a 10% da produção pesqueira nesses ecossistemas. Além disso, ele também fornece uma série de serviços ecossistêmicos muito importantes, né? Como a pesca, turismo, proteção à linha de costa, fornecem os organismos que ocorrem nesses recifes. Eles têm substâncias tóxicas e essas substâncias elas são potencialmente remédios ou elementos que podem ser utilizados não só na indústria farmacêutica, como em outras indústrias químicas, entre vários outros serviços. E
A última estimativa, que já tem um certo tempo, quase 10 anos, né, é de que em todo o mundo os recifes eles produzem em serviços ecossistêmicos o equivalente a 9,9 trilhões de dólares por ano. E como é que eles se formam? Basicamente, os corais precisam de um substrato duro, né, uma rocha, ou um recife, e ao crescer eles formam uma estrutura tridimensional que propicia o sedimento, a areia, feita de conchas, de algas, caírem nesses buracos e isso fica tempo suficiente para cimentar. Na praia, essa areia está sendo sempre remobilizada pela ação das ondas. Então é jogada de um lado para o outro e não fica parado o tempo suficiente para formar uma rocha. No Recife, isso vira uma rocha. E esse substrato depois serve como esses corais, quando morrem e essas estruturas, servem como substrato para que outros corais, outros organismos cresçam nesse ambiente. Então, aqui a gente tem um exemplo de um topo do Recife, e a gente tem aqui uma colônia de Muscimina brasiliensis. Isso aí é um pouco antigo, né? As datações são de 2 a 3 mil anos atrás. E aqui a gente também tem os processos de recrutamento, são corais jovens que estão assentando nesse local para continuar a formação desses recifes. Então, dessa forma, esses organismos vão crescendo e vão formando essa estrutura recifal. E isso a gente dá o nome de bioconstrução. E, além disso, ele tem uma série de buracos, poros, que abrigam uma série de organismos, de bactérias a peixes. E, por isso, também essa grande biodiversidade que esse ecossistema tem. Então, ter corais no Recife significa ter esses abrigos, ter esses espaços que vão abrigar crustáceos, peixes, moluscos. Então a gente precisa ter, para manter a diversidade do Recife, uma grande quantidade de coral nele. Além disso, não é só a construção que ocorre, né? A gente tem o processo de bioerosão. Os organismos também desgastam o Recife. Então, a gente tem aqui esponjas, essa espécie quinona, ela cresce ali a sua parte de fora e ela se ramifica por dentro do coral, desgastando quimicamente o coral. Existem outras esponjas também que fazem esse mesmo processo. Os ouriços, principalmente a pinaúna, né, o Echinopsera bopunta, que ele acaba raspando com os espinhos do Recife. Quem já andou em um Recife, já viu a parte onde ocorrem as pinaúnas, percebe que tem mesmo um buraco no local onde elas estão inseridas. Esse buraco é feito pela movimentação desses espinhos. Nós temos também alguns peixes como os budiões, que se alimentam de cianobactérias no Recife, algumas algas que crescem no Recife, e quando eles vão se alimentar, eles mordem um pedaço do Recife e arrancam um pedaço do Recife. E temos também outros organismos como vermes e bivalves, conchas, que crescem dentro do Recife, às vezes até mesmo dentro do coral, para utilizar isso como abrigo, e também desgastam a estrutura do Recife. De qualquer forma, o importante é a gente ter um balanço no qual a gente tenha mais construção do que erosão. Se a gente não tem coral, a gente começa a ter mais erosão e o Recife ele fica menos complexo, ele fica mais plano, mais suavizado. Então vai ter menos abrigo. Por isso é importante ter uma boa quantidade de coral. Além disso, a gente está numa situação em que esses dados são desatualizados, né, de 2011, mas 20% dos recifes já foram perdidos em todo o mundo. E 55% dos recifes estão em um risco iminente de degradação, estão sob algum tipo de ameaça. Apenas 25% encontra-se em uma situação de bom estado. Então, apenas conservar não é mais opção. A gente tem que partir para uma postura mais ativa e partir para a restauração. Quais são as ameaças? Além das mudanças climáticas, da emissão de CO2,
A gente tem os problemas locais, como poluição industrial, esgoto doméstico, desmatamento. Desmatamento porque quando você desmata uma área, a chuva acaba jogando esse sedimento. A chuva, quando passa pela superfície do solo, leva a areia, a terra, os rios, e esses rios despejam esse sedimento nos oceanos. E nos oceanos eles acabam prejudicando muito os recifes. O uso de fertilizantes também, porque isso também acaba indo parar nos oceanos. A sobrepesca, a pesca depredatória. Eu uso o nome depredatória porque toda pesca, por definição, é uma predação. O problema é quando você degrada o recurso pesqueiro. Então a pesca com bomba é um exemplo de pesca depredatória. E o turismo desordenado e espécies invasoras. Então, a gente precisa, diante dessa situação, partir de uma postura passiva de conservação para uma postura ativa de restauração. Até porque, quando a gente tem impactos locais, a gente tem o princípio do poluidor-pagador. Então, se tem uma empresa ou uma entidade que faz uma atividade que degrada o recife, ele tem por responsabilidade restaurar, ou qualquer ecossistema. Agora, para restaurar algo, a gente precisa ter tecnologia para isso, a gente precisa ter conhecimento para isso. Se a gente não sabe como restaurar, não adianta ter uma lei que garante a recuperação desse sistema. Quando o ecossistema se degrada, a gente perde os corais, como a gente tem nessa foto, e outros organismos que não constroem o recife passam a dominar, como algas, esponjas e zoantídeos. Zoantídeo é um tipo de coral móvel que não constrói o recife. E é o caso que a gente tem aqui na Baía de Todos os Santos, né? Então, restaurar é basicamente recuperar as populações de corais que fornecem abrigo. Ou seja, restaurar é recuperar a biodiversidade do recife de coral. Só para citar aqui a situação do Brasil, a gente tem 3 áreas de recife de corais: o Nordeste, o Norte e a Costa Leste, que é essa parte aí de Sergipe, Bahia e Norte do Espírito Santo. Essa é a região de maior biodiversidade do Atlântico Sul. E isso significa, essa região abriga os recifes de Abrolhos e abriga também os recifes da Baía de Todos os Santos e do litoral norte. Isso significa que a nossa biodiversidade aqui é compatível, semelhante, se não igual, à biodiversidade que é encontrada no Banco dos Abrolhos. Então é uma importância muito grande que os recifes daqui têm. E na Baía de Todos os Santos, a gente tem alguns históricos importantes, né? E tem alguns estudos que nos permitem identificar algumas mudanças e, do outro lado, alguns impactos, né? Começando ali a se intensificar com o ciclo do petróleo na década de 40, 50 e a industrialização que a Bahia, que Salvador e as cidades da região metropolitana passaram. A consequência disso, aqui alguns outros detalhes, né? Uma cidade com 200 milhões uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes, eu acho que o último dado são 2 milhões e 400 mil habitantes. Nós temos polos industriais, polo petroquímico, uma refinaria, nós temos portos, alguns acidentes como derramamento de mercúrio, poluição por chumbo, temos siderúrgicas também nessa região e estaleiros. Então, alguns outros impactos como derramamento de óleo que ocorreram. Temos problema com pesca com bomba, com sobrepesca e com espécies invasoras. A consequência é que esses fenômenos, esses impactos acabam afetando de diferentes formas os recifes de corais. E principalmente as espécies as populações de corais. Então, o que é que a gente observou nesse período? A gente observou que a gente perdeu metade da quantidade de coral que os recifes da Baía de Todos os Santos tinham. A gente tinha cerca de 24% do Recife era coral
e hoje está numa média de 12%. E isso de 2003 até 2019. Isso continua assim com os dados mais recentes que a gente tem também. E aí o que a gente observou foi que alguns recifes passaram por esse fenômeno no qual a gente perdeu os corais, a quantidade de coral caiu para menos de 1%, e aí aumentou muito a quantidade de coral mole. Uma espécie determinada, ou fabritou a fins variáveis, passou a dominar esses recifes. Acontece que a gente encontrou um fenômeno um pouco inusitado em 2019. Houve uma onda de calor que causou um branqueamento muito forte. A gente teve algumas perdas nos corais, mas quem perdeu mais nesse processo foram esses antigos, esses corais moles, que também acabaram branqueando e que estavam dominando o recife. O que é que significa? Só para falar de branqueamento, né? O branqueamento, os corais, as cores dos corais são dadas por algas que vivem no tecido dos corais. Estresses e essas algas são responsáveis de 40% a 90% da nutrição desses organismos, ou seja, os corais precisam de luz para sobreviver. Os esqueletos deles são brancos, então quando eles perdem essas algas, eles ficam brancos, por isso a gente chama de branqueamento de corais. Então significa que o coral está passando um certo tipo de fome, uma fome fisiológica. E se essa fome perdurar durante muito tempo, ele é capaz de morrer. Se o tempo não for tão longo, ele até consegue se recuperar. Mas esse é um sintoma, como uma febre. Vários processos podem gerar branqueamento. Temperaturas elevadas, muito sedimento na água, poluição, tudo isso pode gerar branqueamento. Até temperaturas baixas demais também causam branqueamento em massa nos corais. Mas, no caso específico que a gente observou foi essa onda de calor. E o que aconteceu foi que o recife se degradou e depois de estar degradado, ele teve esse organismo que dominou o recife meio que varrido. Então diminuiu muito a quantidade dele e a gente não sabe o que é que isso vai acontecer naturalmente. Se os recifes vão se recuperar, vão começar a crescer os corais, esse é um processo muito lento, demora muito, os corais crescem milímetros por ano, os corais maciços. Se os antigos vão se recuperar, ou se isso vai para uma terceira configuração que a gente não conhece. O fato é que isso aqui abre uma oportunidade para a restauração. A gente não tinha como restaurar o Recife, que estava dominado por zoantídeo, e agora que esses zoantídeos foram removidos naturalmente do Recife, a gente tem a oportunidade de tentar puxar os recifes para a condição próxima do que eles eram anteriormente. Então essa é uma janela de oportunidade que a gente precisa aproveitar. Então, quais são as ações de restauração que a gente vem tentando fazer? Inicialmente eu fiz um experimento piloto, que foi muito complicado, porque a gente fez isso em um recife distante, trabalhando em barco, e a gente trabalhou com coral maciço. Os corais maciços são muito importantes nos recifes, porque eles colocam uma forma mais duradoura na estrutura recifal. E a gente utilizou uma técnica de microfragmentação que acelera o crescimento dos corais. Então aqui está no início e como eles estavam mais de um ano depois. E a gente observou que eles cresceram mais, não foi muito mais, mas eles cresceram mais com a microfragmentação. Obviamente, devido às condições, o trabalho não foi feito da forma ideal. A gente trabalhou com 3 fragmentos, a ideia é trabalhar com mais do que 3 microfragmentos. E do jeito que trabalhou, é muito difícil sua execução, do jeito que a gente executou essa ação.
ela é muito difícil de ser executada, é muito cara e para ser viável precisa ser feito em um viveiro em terra, em tanques em terra. O que a gente tem conseguido sucesso é com a ação que a gente está desenvolvendo junto com o Carbono 14, patrocinada pela Braskem, trabalhando com o coral de fogo. O coral de fogo ele tem um crescimento rápido, muito mais rápido do que os corais maciços, né? 14 centímetros por ano, mas ainda assim não é muita coisa. Agora, por ter essa estrutura ramificada, que é em forma de árvore, ele fornece muito mais abrigo do que o coral maciço. Por outro lado, ele também é muito mais frágil, ele quebra com muito mais facilidade. Aqui a gente tem algumas imagens de alguns organismos que vivem nos corais de fogo. Então eles são muito importantes na diversidade, eles servem de abrigo para muitos peixes recrutas e juvenis. Ali são juvenis bem novos de tipo de onça, que estão se abrigando, se protegendo ali no coral de fogo, porque se um peixe maior, uma garopa, um badejo, uma moré, quiser predar ele, quiser caçar ele não vai conseguir, ou vai se queimar no coral de fogo. Então ele está ali protegidinho no meio do coral. E aí entra essa questão que Zé falou, né, no qual, de maneira muito engenhosa, Zé conseguiu pegar um problema e fazer do problema parte da solução. Quer produzir essas sementeiras, né, a partir do esqueleto de coral-sol. Nesse trabalho a gente pega fragmentos de corais que estão naturalmente quebrados. Por eles serem frágeis, às vezes ondas, atividade de pesca também quebra. É muito fácil esses fragmentos quebrarem. E até faz parte da estratégia de crescimento desse organismo, que se ele tiver condição, ele acaba se fixando e crescendo uma nova colônia desse fragmento que quebrou. Só que a taxa de mortalidade disso é muito alta. Então a gente não quebra corais que estão em boas condições para fazer essa sementeira. A gente pega corais que já estão quebrados. Além disso, a gente limpa, a gente tira a parte que está morta, a parte que está doente, que tem outros organismos crescendo em cima, para aumentar a taxa de sobrevivência desses fragmentos. Então, na primeira etapa do projeto, a gente conseguiu transplantar para o Recife 1.002 mudas, né? 1.002 fragmentos de corais de fogo. E a gente teve uma taxa, que a gente vai conseguir melhorar ela, de 60%. É uma taxa até elevada, mas a gente aprendeu muito com o processo que a gente fez e a gente já identificou algumas coisas que podem ser feitas de maneira mais... que vão garantir um sucesso maior, como, por exemplo, reduzir o número de sementeiras por berçário e também estruturar esse berçário de maneira mais resistente para resistir a alguns problemas de tempestades e ressacas. Além disso, vem a questão, mas 14 centímetros por ano é muito pouco. Dá para acelerar, dá para fazer esses corais crescerem mais rápido? Bem, aqui são algumas fotos que nem todas estão nítidas, mas a gente vê esse coral de fogo crescendo em outras estruturas. Isso aqui é um fio de nylon, uma linha de pesca, e ele está crescendo nesse fio de nylon. Aqui tem uma caneta bic que caiu no meio da colônia e ela cresceu por cima da caneta bic. E aqui não dá para ver direito, mas é uma rede de pesca que ficou embolada no meio da bilépola e ela cresceu por cima da rede de pesca, provavelmente uma rede de nylon. Além disso, eu fiz um experimento com um aluno em 2011 e a gente, um experimento de competição, isso aqui é uma imagem do controle, e a gente vê aqui o crescimento do coral sobre uma estrutura, sobre uma superfície que a gente ofereceu a ela. Isso aqui é uma placa de cerâmica. E em 70 dias ele já havia crescido tudo isso aqui
sobre a placa de cerâmica. Então, o crescimento sobre uma superfície é muito mais rápido do que o crescimento natural, porque, obviamente, ele vai ter que depositar material, né, esse carbonato, para conseguir crescer. Então, se você oferece um substrato, para ele só crescer por cima, ele ganha altura rápida. E por que é importante ganhar altura rápida? A altura está associada com a estrutura tridimensional. Então, à medida que ele vai crescendo, na sequência, ele vai se ramificando, como a gente vê aqui na linha de pesca. E isso aqui confere abrigo, isso que confere a complexidade que a gente precisa no Recife. Então, a gente veio essa ideia de testar esses diferentes materiais, né? O mais fino aqui é o poliacetal, tem nylon, tem polietileno, tem cerâmica, aço inox, e no primeiro experimento a gente usou também PVC. Então a gente colocou esses corais presos nessa haste para ele crescer sobre essa haste. Então a ideia é que ele crescesse e essa haste tendo 20 ou 25 centímetros, ela cresceria 20, 25 centímetros em um ano ou talvez menos. E assim a gente aceleraria o crescimento do coral, fazendo com que ele ganhasse a altura mais rápido. Aqui está o nosso experimento, né? O problema é que, infelizmente, o experimento foi prejudicado por uma tempestade. E muitos dos fragmentos acabaram caindo da mesa, a mesa ficou muito prejudicada. E o único material que a gente teve réplica suficiente em bom estado foi o poliacetal, que em um tempo de cerca de 3 meses cresceu em média 7 centímetros. Ou seja, se ele tem uma média de crescimento de 14 centímetros por ano, a gente tem um potencial de acelerar pelo menos, de dobrar a taxa de crescimento desse coral. As outras medidas elas não estão confiáveis porque esses fragmentos foram prejudicados, estavam caídos, estavam tombados, e a gente vai precisar repetir esse experimento. E agora, quais os próximos passos, né? Primeiro, repetir esse experimento. Isso está sendo feito agora em Ilha de Maré e a gente está avaliando aí, não é, Lucas? Para a gente fazer uma réplica desse experimento na região de Itaparica. Além disso, a gente está monitorando a sobrevivência dos corais que a gente transplantou para o Recife. Porque não adianta a gente fazer as mudas, colocar no Recife e as mudas morrerem. O interessante é que essas mudas elas se perpetuem, aumente a quantidade de corais e aumente a complexidade desses ecossistemas. A gente está monitorando isso. Além disso, a gente está com essa ideia de uma produção descentralizada dessas mudas. Então a gente está trabalhando em conjunto com o pessoal da comunidade de Bananeira e de outras localidades lá na ilha de Maré. E a ideia é que essas pessoas, esses pescadores e pescadoras façam seus próprios cultivos, suas próprias estruturas de cultivo, mantenham isso e a Carbono 14 vai comprar essas mudas dessas comunidades, gerando assim renda também para as comunidades tradicionais. Além disso, a gente pretende em breve começar a produção das sementeiras, a gente vai identificar qual é o material que tem o melhor resultado e também que tem o menor custo, né? Precisa de um custo-benefício aí para escolher qual é o tipo de material mais viável para utilizar nesse trabalho. E a partir disso é substituir esse tipo de sementeira por sementeiras com hastes, para acelerar o crescimento.
e fazer isso numa escala maior do que a escala de um simples experimento. E depois? Bem, depois a gente precisa voltar para os corais maciços, as espécies endêmicas do Brasil e esses corais maciços. Eles são muito importantes, a gente não pode esquecer deles. O problema é que para começar a trabalhar com eles, a gente precisa de uma outra estrutura. A gente precisa de berçários, de tanques em terra, para desenvolver essas técnicas e para aplicar essas técnicas, criar esses organismos em terra para depois levar eles de volta para o mar. A gente vai agora ouvir Lucas Assunção, que é graduado no curso de Ciências Biológicas na Universidade Estadual de Maringá, mestre em Ciências Ambientais pelo Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Ambientes Aquáticos Continentais da mesma universidade. Neste período, teve experiência com ecologia de comunidades e ecossistemas, trabalhando em laboratórios de ecologia energética e macrófitas aquáticas. Realizou pesquisas utilizando peixes e macrófitas aquáticas como modelos de estudo. Atualmente, é aluno do último ano de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ecologia da Universidade Estadual da Bahia e integrante do Laboratório de Ecologia Bentônica. Ele vai falar com a gente sobre o Projeto Mais. Bom dia a todos. Bem-vindos a esse workshop, né, de divulgação dos nossos projetos na Baía de Todos os Santos. Meu nome é Lucas Olles, então, eu sou doutorando em Ecologia na UFBA, eu trabalho com ecossistemas municipais, ecossistemas costeiros e atualmente eu comecei como coordenador científico do Projeto Mares. Eu tenho essa trajetória assim, com ecologia de espécies exóticas, estudei bastante ecologia de água doce e agora estou aqui realizando esse desejo que eu tinha desde a graduação de trabalhar com espécies marinhas. Bom, essa apresentação está estruturada em duas partes, uma parte mais introdução, teoria, como o Igor também organizou, e também uma parte trazendo como que é a nossa rotina, como que é o nosso trabalho na Ilha de Itaparica, no projeto de restauração. Então, revisando alguns conceitos, né, que a gente viu, qual que é a importância de conservar o ambiente marinho? Primeiramente, é a concentração de diversidade de espécies e a concentração de biomassa. O fundo do oceano, ele é praticamente a maior parte do fundo é só areia. Então, os recifes com 0% do fundo tem quase um quarto de todas as espécies marinhas que são descritas, cerca de 4.000 espécies de peixes e 800 espécies de corais, que são organismos que a gente tem bastante foco, né, de saber a riqueza, mas também de invertebrados tem milhares de espécies de invertebrados. Então, uma estimativa total de 830 mil de espécies multicelulares, aí englobando tudo, né, moluscos, invertebrados, algas, organismos unicelulares em geral. Além dessa biodiversidade, essa grande riqueza de espécies, tem os serviços ecossistêmicos, então são os benefícios que a gente obtém do mar, né, que esses benefícios são fornecidos ao ser humano. Eles são indispensáveis à sobrevivência das populações costeiras, estão intimamente relacionados à saúde e bem-estar das populações, tanto populações costeiras como populações que também estão afastadas da costa. Então, exemplificando, né, a gente tem benefícios da barreira física, dos recifes, que servem de proteção, melhora da qualidade da água, fornecem recursos como a pesca, favorecem os ciclos biogeoquímicos, favorecem uma condição do clima favorável, né, purificando o ar, absorvendo as emissões do gás carbônico, então tende a diminuir o aquecimento nos ambientes terrestres e também serviços culturais e da saúde. Então, resumindo com algumas imagens, né, alimento, matéria-prima, extração de souvenirs para gerar renda, a biodiversidade, a beleza cênica, a questão da pesca, provisão de alimento, fonte de alimento importante para pessoas que também não têm muitas opções de renda, né, para populações que têm essa pesca como forma de sobrevivência, de subsistência, nos países de baixa renda, regiões de baixa renda. A questão da proteção, essa proteção da linha de costa, ela favorece o crescimento de manguezais, elas diminuem a erosão na costa. Essa imagem da esquerda, ela exemplifica bem, né, essas situações onde a gente tem um recife de coral, uma estrutura grande, formada, e como que isso favorece a diminuição da erosão e o desenvolvimento dos manguezais.
Então, quando a gente tem grandes elevações, ressacas, tempestades, essa energia das ondas ela é atenuada quando bate no Recife. Isso permite o desenvolvimento da vegetação costeira. E na segunda situação, na parte inferior, quando a gente tem uma degradação do Recife, quando a gente perde massa no Recife, a energia das ondas tende a chegar na costa com muito mais força e causar esses impactos, né? Seja a erosão das edificações e também não impedir que o manguezal não se estabeleça. Por isso, esses ecossistemas são frequentemente associados, né? Manguezais e recifes de corais. Também fonte de renda para o turismo, né? Um exemplo é a geração de fortuna lá na barreira de corais da Austrália. Tem pesquisas que falam que os recifes no Brasil eles têm uma função que gera uma renda de 160 bilhões, tanto diretamente, economicamente, através do turismo, como também dos serviços que esse ambiente faria, né? Se a gente tivesse que fazer por conta própria essa proteção da costa, seria uma coisa impossível de se fazer economicamente muito dispendiosa. A questão da aquariofilia e do atrativo do turismo, né? A gente tem várias espécies que elas têm essa função de gerar renda, porque os pescadores coletam e vendem, mas também pode ser uma renda atraindo turistas para o mergulho, que é uma forma de gerar renda de uma maneira mais sustentável, né? Aquele peixe do canto esquerdo é que o professor Igor falou, que é o peixe limpador, o peixe lacatinus, e ele também é bem explorado para ser vendido para aquarismo. A gente tem a questão dos valores do ambiente, que eles não podem ser diretamente transformados em número. Então são valores que são extremamente importantes, que a gente também tem que valorizar e dar atenção, que é o valor do bem-estar, das pessoas terem contato com a natureza, o bem-estar físico, emocional, e o suporte à cultura das pessoas. Então, coisas religiosas, espirituais, que vão passando de geração em geração e tem uma relação íntima com o ambiente recifal. É importante valorar, né, para convencer o argumento conservacionista para empresas, mas esses valores também são muito importantes de serem lembrados e também estudados. A BTS tem uma variedade enorme de ambientes, né, os recifes de corais associados a outros ambientes, manguezais, estuários. Como o professor Igor falou, os ambientes recifais eles têm uma estrutura rígida no fundo do mar, então é um substrato que é diferente da areia, um substrato consolidado, principalmente formado por corais, as rochas não biológicas e as rochas formadas pelas algas calcárias. E os impactos, né, revisando um pouco, que o Igor falou, a gente tem primeiro os impactos diretos, altamente destrutivos, que é pesca com bomba, às vezes redes de arrasto que degradam os recifes, principalmente a milépora, que como ela é ramificada, ela quebra com facilidade, a ancoragem, mineração, a sobrepesca, né, a pesca depredatória, que o Igor falou. A gente tem várias formas de poluição na BTS, na região mais interna da BTS, né, próxima aos estuários, a gente tem mais poluição. Nas regiões de praia a gente tem bastante problema com plástico e problemas que não são locais, né, problemas que estão no mundo inteiro. As mudanças climáticas elas afetam os corais em todos os locais, então exige soluções mais integradas, né, entre vários países, várias regiões. E por fim as espécies invasoras. Então aqui ilustrando um pouco, né, ali no centro a pesca depredatória, né, que é a pesca com bomba, gera uma mortalidade de vários organismos, às vezes as pessoas só querem alguns peixes e deixam o resto morto e também destrói o recife. Problema de ancoragem, a gente tem muito na entrada da Baía de Todos Santos, no Parque Marinho da Barra, na região dos recifes do Corredor da Vitória. Ali ilustrando a pesca de arrasto, os problemas do aquecimento global, que causam branqueamento, e o peixe-leão, que é um exemplo de espécie exótica que causa muito impacto atualmente no Caribe e está colonizando a costa do Atlântico também. Então, nesse contexto, né, de diversos impactos ambientais e da importância desses ecossistemas, surgiu a iniciativa do Projeto Mares, que ele tem como principal objetivo central, promover conservação e restauração de ambientes marinhos na ilha de Itaparica. Esse projeto ele é liderado, organizado e proposto pela Promar, que é uma organização socioambientalista com sede em Itaparica, em Veracruz. E os principais objetivos desse projeto são
auxiliar a recuperação e o aumento da cobertura de corais nativos no Recife das Pinaúnas, tentar mitigar alguns impactos, né? Tentar reduzir problemas do lixo, que é um problema assim, que a gente tem uma conscientização maior, a população tem conhecimento maior desse problema, promover atividade de educação ambiental e também tem o foco na ciência cidadã, que é incluir as comunidades para que elas participem das atividades, para que elas saibam o que está acontecendo, que elas entendam a importância, né? E também para gerar informação sobre as comunidades, elas têm que participar para gerar informação de como eram esses recifes no passado, né? De dar um norte para o projeto de restauração, do que tem que ser feito e o que tem que ser recuperado, quais são os objetivos, né? Ajudar a definir esses objetivos. Então a gente tem duas principais áreas no Projeto Mares. A gente tem uma área voltada para a educação ambiental e uma área de pesquisa, monitoramento, que eu vou estar detalhando um pouco mais. A educação ambiental tem um grande projeto que foi realizado recentemente, que foi a estruturação da sede da Promar como um centro de interpretação ambiental. Então, nesse CIA, é oferecido um roteiro ambiental que vai estar falando sobre manguezal, recife de corais, os impactos nesses ecossistemas, e tem foco no público infantil, né, em estudantes do ensino fundamental, do 5º ao 9º ano. Nas ações de limpeza de praia são realizadas também as limpezas no ambiente e também palestras de conscientização antes dessas ações para que essa ação tenha uma maior efetividade, né? Isso é realizado em colégios e também com professores da rede pública. E por fim, na parte da educação ambiental, foi elaborado um curso virtual que proporcionou a participação de pessoas de vários estados, tanto professores da rede pública da Bahia como também de outros locais, tratando então o contexto ambiental, cultura oceânica, meio ambiente, sustentabilidade e aspectos mais específicos, né, das espécies dos ecossistemas marinhos e também as suas conexões e os impactos, né. Esse curso foi para professores e também para a comunidade em geral que tinha interesse de ter uma formação para educação ambiental. Agora entrando na outra parte, né, na parte da restauração e pesquisa, então a gente tem, primeiramente, foi feito um treinamento para que os jovens da comunidade pudessem atuar no resgate da milépora e também no monitoramento dos corais. A parte prática, né, que Zé já falou um pouco, e Igor também, que é transplantar o coral de fogo, Millepora ossicornis, e promover um jardim na região das Pinaúnas, realizar um monitoramento para ver a efetividade dessas ações, como que as comunidades estão se alterando ao longo do tempo, tentar mitigar um pouco dos impactos, né, entre eles eu vou falar das limpezas submarinas, e também divulgar essas ações para a comunidade e realizar workshops de divulgação científica. Então, a restauração, né, o processo de recuperação de ecossistema, como o Igor explicou, a gente tenta fazer com que esses corais aumentem em abundância, como era no passado. E aqui é uma foto, né, ilustrando como que é a parte do Recife das Pinaúnas. Essa é uma foto logo da entrada, onde chega a lancha ali, né, que sai de Salvador. A gente pode perceber logo por essa foto que é um Recife extremamente extenso, né. Então a gente tem aqui, ali na entrada da Baía de Todos os Santos, o Recife das Pinaúnas é um Recife que tem cerca de 15 km de extensão, até um pouco mais para baixo, assim. Ele é um Recife que ele está exposto ao hidrodinamismo, a entradas de maré de ressacas. Às vezes tem composição diferente das espécies que são observadas nos recifes internos da Baía de Todos os Santos. Então todos esses recifes eles têm sua importância local, assim, ligeiramente diferentes em relação à quantidade de espécies e à abundância dessas espécies. É um recife em franja, então como é que é a estrutura desse recife, né? Tem essa parte da frente, que ela está exposta a ondas, é uma parte onde o fundo está numa profundidade um pouco maior, tem o topo recifal, que é uma região de 0 a 4 metros, e tem a laguna, que é um fundo de areia que está entre a areia e a parte do recife. Então, aqui ilustrando as regiões, né, do Recife das Pinaúnas, a gente tem a frente recifal ali com no máximo 8 metros, quando chega no fundo de areia, e uma declividade grande. A distância da costa é cerca de 700 metros, e dentro do topo recifal a gente tem várias pequenas lagoas. Então, vários poços com fundo de areia,
entremeados por bancos de corais e algas calcárias. Então esse mosaico ele permite o refúgio dos peixes nessas regiões das lagunas e também a saída quando tem as mudanças de maré, né? Quando a maré cresce ou diminui, tem essa movimentação da fauna de peixes para a frente recifal e para as lagunas. As lagunas também tendem a ser um refúgio para as espécies pequenas, tanto os peixes juvenis como os peixes de pequeno porte. Aqui um pouco sobre a diversidade do Recife das Pinaúnas, temos diversos invertebrados, invertebrados também com valor estético, também que são capturados para venda no aquarismo, são invertebrados indicadores da conservação, né? Então quando a gente encontra essas espécies, a gente tem uma tendência de ser um ambiente mais conservado para outros organismos também, e também uma grande diversidade de peixes. Os corais formadores, né, desse recife, as principais espécies são o coral casca de jaca, a montastreia, os corites, o coral morango, o coral estrela, que é chamado de siderastreia, e os corais cérebro, Mucismilia brasiliensis, Mucismilia híspida e o Mucismilia hart, que é chamado de coral couve-flor. São as principais espécies encontradas na Baía de Todos os Santos e também na entrada no Recife das Pinaúnas. E por fim, o projeto, a espécie bandeira, a espécie chave do nosso projeto é o Millepora ossicornis, coral de fogo, que ele tem essa diferença então do crescimento tridimensional, diferente dos outros, são corais maciços. Isso está associado tanto à colonização de peixes, né, como o Igor falou, serve de refúgio para os peixes, atrai outros invertebrados e também facilita a questão de ser um coral com crescimento mais rápido. Que também é uma espécie que já tem outras iniciativas de restauração, então já tem que desenvolver mais técnicas e é mais custoso, né, recuperar os corais maciços. Diversos estudos do passado e também relatos das pessoas nativas da ilha, de pescadores, mostram que Millepora, o coral de fogo, era muito mais abundante e agora tem locais com cobertura muito pequena, chega a 2%, né? Alguns locais ainda tem uma cobertura alta, mas na maioria dos recifes caiu drasticamente. Então, por esses aspectos, esses detalhes, foi a espécie escolhida para restauração. Então, aqui a gente tem a área no Recife das Pinaúnas que a gente visa realizar a restauração. Aquele triângulo em azul ali é a sede da Promar, em Itaparica. Então, a maior parte desse Recife ele se concentra da região da Igreja da Penha até a região do Vale das Mulhéporas, do bairro do Jaburu. A área que a gente planeja distribuir essas colônias é uma área de 1,5 por 1 km, totalizando 1,5 de quilômetros quadrados. Aqui a gente tem a meta, né, que é estar recuperando 1.600 fragmentos do sedimento, fragmentos que eventualmente se desprenderam de forma natural por impacto, ou por rede, ou por alguma pesca depredatória. Recuperar essas colônias que eventualmente iriam morrer no fundo, né, que não iriam sobreviver ou se aderir no substrato, e aí fornecer o substrato de crescimento, que é a sementeira. Então, essas sementeiras, elas exemplificam assim, um fragmento que deu certo, né, uma colônia que vingou, né? Ela cresceu na sementeira inteira, não apresenta muito branqueamento, não tem algas crescendo, e a coloração indica também um indicativo de uma colônia saudável. Então, agora relatando um pouco de como é todo esse processo até a gente chegar a esse resultado, né? Primeiro a gente tem a raspagem do coral-sol, como o Zé explicou. Esse coral-sol é uma forma de a gente controlar essa espécie invasora. Essa espécie invasora ela tem vários impactos, né, que já foram estudados na literatura, como ela causa mortalidade com corais nativos, diminui a alimentação dos peixes. Então, esse projeto de associar o manejo com restauração foi uma forma de dar solução para esse problema da espécie invasora. Então, a gente vai lá, realiza as saídas de campo, a gente faz a retirada do coral-sol, aí na praia da Ponta da Baleia, em Itaparica. A gente faz a triagem desse material, a gente pesa, separa as colônias. Depois disso a gente tritura coral-sol para ter carbonato de cálcio em pó. E a gente faz a montagem das sementeiras utilizando cimento. Depois disso tem a produção das sementeiras.
a produção dos berçários para manter essas colônias não no fundo do mar, né, para a gente manter no meio da coluna d'água. E essas mesas, elas são produção dos berçários. Aí depois, a próxima etapa é a recuperação dos fragmentos da milépora, né? Esses fragmentos eles são recuperados no fundo, onde eles já têm um tamanho, já estão quebrados no tamanho aproximadamente do tamanho da sementeira, para facilitar a instalação e também para a gente não quebrar corais que estão saudáveis, que estão grandes, para levar para outro lugar, né? Interessante é pegar corais que já estão quebrados para a gente colocar na sementeira e transferir para um outro local que essa espécie tem em falta. Então aqui mostrando a instalação dos fragmentos e a montagem dos berçários, né? Esse berçário ele fica mais ou menos dessa altura, no mar. Ele é feito com uma mesa de PVC, as sementeiras são aderidas na tela e a gente coloca o fragmento e amarra o fragmento na sementeira. Depois disso a gente tem uma parte de auxílio do crescimento do coral, uma parte que quiser comenta que é a parte como se fosse uma horta, é a parte de cultivo. Então a gente tem que monitorar, contar, ver se tem alguma doença, ver se está crescendo alga e fazer a limpeza para evitar o crescimento de algas sobre esses fragmentos. Aqui uma atividade de limpeza para exemplificar, para vocês verem. Ah, não deu. Ah, não carregou o vídeo. Mas beleza. Bom, e as próximas etapas do projeto é fazer o transplante para o Recife, né? Cerca de 4 meses, a gente percebeu que esses fragmentos já estão crescendo sobre a sementeira. Então a gente está numa etapa que o projeto Corais de Maré já entrou, né? Essas sementeiras e os fragmentos já foram levados para o Recife. Agora falando sobre como a gente vai checar a efetividade, né? A gente precisa caracterizar essas comunidades, ver o que vai acontecer no Recife antes e depois desse transplante das colônias. Então a gente vai utilizar uma metodologia de monitoramento que se chama RIF-Check. Essa metodologia ela é escolhida por ser rápida, de baixo custo, ela integra a comunidade local e ela inclui então a amostragem de corais, algas, invertebrados e peixes indicadores, né? Espécies da pesca e do aquarismo. Então o RIF-Check tem essas rotinas de transectos que a gente vai observar então substrato, coral, invertebrados e peixes. Essa metodologia ela já foi aplicada pela Promar em anos pretéritos, então no período de 2006 a 2012 e também 2020 e 2021. Então a gente já tem dados de algum Recife, qual era essa condição do passado, a gente vai poder comparar após o transplante da milépora, se a gente vai ter um benefício para esse ecossistema. Então aqui exemplificando alguns pontos de amostragens que a gente tem na frente da ilha de Taparica. Nessa região da restauração tem cerca de 10 a 12 pontos e a gente vai fazer essa comparação. Então como estava em 2021, uma amostragem agora antes do plantio das colônias e a amostragem após o plantio das colônias. As ações para mitigar os impactos, né? Falando um pouco, a gente tem realizado limpezas submarinas. Essa limpeza foi realizada em frente às lanchas, ali em frente à sede da Promar. A gente retirou uma grande diversidade de coisas de lixo diferente também, né? Coisas como lata, madeira, isopor, alguns resíduos sólidos mais pesados e algumas coisas em grande quantidade, que é garrafa plástica e copo plástico. Então aqui ilustrando, né? A gente encontrou PVC de chuveiro, lata de tinta, também patente de banheiro, isopor, diversas coisas, né? Esse material estava vindo por via fluvial, através dos rios, e eventualmente é depositado no Recife. Uma outra ação de limpeza a gente realizou na Praia da Penha, que a gente encontrou muito mais plástico e latinha e um pouco menos desses resíduos pesados que vieram através do rio, que foi encontrado ali na Praia do Duro. E as outras duas ações do projeto são ações de palestras científicas para a comunidade e também os eventos científicos para a gente ter essa troca de informação com outros pesquisadores, né? Então aqui a gente realizou, no começo de junho, a gente fez uma roda de conversa que foi voltado para pescadores e marisqueiras, para divulgar nosso trabalho e também ouvir
a população em relação às suas necessidades e o seu conhecimento, que eles tinham para aportar de conhecimento no trabalho, para dar sugestões de como a gente pode estar recuperando esse ambiente. Recentemente a gente realizou uma outra atividade de divulgação que foi feita no dia do aniversário da BTS. O workshop científico ele foi realizado no começo de julho, que contou com diversos pesquisadores importantes na área de restauração e conservação marinha. E a gente teve uma grande participação, principalmente através online, né? Então bastante pessoas interessadas em outros locais que querem estar trocando informação junto com o projeto. E eu queria ressaltar que a gente está planejando fazer um novo workshop científico em abril de 2024. Então, lembrar todo mundo ficar atento no Instagram, no Facebook da Promar, @promarong. A gente vai estar divulgando a programação e a data das atividades e também os palestrantes. Aqui, deixa eu ver. Ih, não carregou. Que era um videozinho, mas esse vídeo vocês podem encontrar no Instagram, que é sobre as atividades do projeto e a divulgação. Aqui não deu, só se for na internet. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção.